Criar novos insights, mudar o mindset, pegar o código. Muito provavelmente você já deve ter ouvido algumas dessas expressões que andam pipocando em cortes pela internet. Elas fazem parte da cultura coach, uma mistura de dogmas evangélicos com a defesa da prosperidade financeira como parâmetro de vida. Aliado a isso, embute a ideia de uma ultra-responsabilização do indivíduo para todas as ações que acontecem com ele, sem levar em consideração outros fatores. Hoje, o maior exemplo dessa cultura coach é Pablo Marçal, candidato do PRTB para a Prefeitura de São Paulo. Com teorias sem comprovação científica e defesa irrestrita da riqueza, Marçal já colocou em risco o grupo de alunos em excursões para o Pico dos Marins, além de ter criado uma maratona surpresa que levou à morte um prestador de serviço de uma de suas empresas. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre nós vamos mergulhar e analisar uma temática do nosso dia a dia. Hoje eu converso com o jornalista e teólogo Ranieri Costa. A gente vai conversar sobre a ascensão de coaches, da cultura coach pelo Brasil. Oi, Ranieri, é um prazer receber você aqui no Em Detalhes. Seja muito bem-vindo. Vem cá, me explica logo por que tantas pessoas procuram e acreditam em coaches. Tem alguma relação com o momento que a gente vive, com a atualidade, com os dias de hoje? Certo. Roberta, primeiro, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui mais uma vez para conversar com você. Então, o fenômeno coach, especificamente a teologia coach, que é o que eu trabalho como pesquisa, ela emerge de uma necessidade, de uma demanda do contexto religioso, especificamente do contexto evangélico, de uma sede por prosperidade financeira que anteriormente era saciada por aqueles atores da teologia da prosperidade. Então, década de 90, 80, início dos anos 2000, nós vimos uma ascensão muito grande dessas igrejas neopentecostais que traziam essa mensagem de prosperidade financeira, mas fazendo uma espécie de ligação em que você deveria responder a algumas demandas do divino para que você fosse próspero. A teologia coach ela surge para trazer uma nova realidade dentro dessa lógica de relação com o divino. Na teologia coach, o sujeito passa a depender apenas de si mesmo. Então, a mensagem que é pregada e que convence tantas pessoas assim é de que tudo que elas precisam para prosperar não está mais na igreja, no divino, na fé que elas possuem, no dinheiro que elas contribuem, mas sim dentro de si mesmas. E aí é um discurso que tem alavancado milhares e milhares de seguidores, de pessoas, tanto como enunciadores desse discurso, mas também como receptores dessa mensagem, certos de que apenas para atingir esse lugar de sucesso, de prosperidade, de contemplação de todas as riquezas dessa vida, é necessário olhar para dentro de si e superar todos os seus limites. Você é autor desse livro aqui, ó, Teologia Coaching, a ilusória ideologia de que nascemos só para vencer. Você acredita que ela pode ser considerada uma forma de manipulação mesmo ideológica? Também. Quando você comunica para o seu público de que há uma obrigatoriedade de enriquecer, não é mais como na teologia da prosperidade, um direito, mas sim uma obrigatoriedade de enriquecer, os parâmetros que regem as relações, eles começam a ser afetados. Então, as relações elas passam a ser pautadas e direcionadas por essa lógica de prosperidade, de consumo e de riqueza. Então, o sujeito que está absorvendo esse tipo de conteúdo, de certa forma, ele está, sim, sendo manipulado para acreditar numa realidade que, na verdade, não existe. Ela não se comprova. Então, há inúmeros fatores
que podem impedir uma pessoa, especialmente no Brasil, um país tão desigual, a enriquecer, a prosperar, a alcançar novos espaços e lugares. Então, nós sabemos o tamanho da nossa desigualdade social, racial, econômica do país. Então, essas pessoas que trazem esse discurso, que emitem essa mensagem, eles ignoram essas realidades que afastam a possibilidade de prosperidade das pessoas e colocam para elas que, na verdade, esse discurso de que há uma certa vitimização da sociedade, isso acaba sendo comprado pelas pessoas. Então elas passam a, de fato, acreditar, manipuladas pelo discurso, de que não há mais desigualdade, o que há são pessoas que não estão se esforçando suficientemente para isso. Então você vê, e é comum nós vermos notícias e vídeos que circulam de coaches, especialmente dentro desse contexto mais religioso, deles dizerem que não há riqueza que resista a uma pessoa que trabalha 14 horas por dia. Uhum. Quando, na verdade, isso não se comprova, porque há inúmeras, milhares, milhões de pessoas no nosso país, aqui em São Paulo, em todas as cidades, que trabalham 14, 16 horas por dia e não conseguem enriquecer. Mas elas estão convencidas de que vão avançar essa casa de sair da pobreza e atingir a prosperidade, a riqueza, apenas imbuídas de uma fé no discurso. Então elas até abandonam a fé no divino e passam a se agarrar na fé do discurso desses atores da teologia coach. E aí elas se sentem super pressionadas, né? Porque afinal de contas, só depende delas. Exatamente. E uma coisa interessante da gente falar, até trazendo essa comparação da sua antecessora, que é a teologia da prosperidade, as duas, o resultado final é a culpa. É isso que vai acontecer. Uhum. Na teologia da prosperidade, a culpa vem porque você não teve fé suficiente, porque você não deu a oferta suficiente, porque você não era merecedor? Não era merecedor, porque você está escondendo algum pecado. Uhum. Então, você sai culpado, mas de uma perspectiva espiritual. Na teologia coach, você sai culpado porque você é incapaz, você é um fracassado, você não trabalhou o suficiente, você não se dedicou o suficiente, você não fez todos os cursos que você precisava fazer, você não pagou aquele almoço com aquela pessoa. Então, o final também é culpa. Mas aí a culpa, ela não é projetada na sua relação com o divino, ela é projetada na sua consciência de si mesmo, na dificuldade que as pessoas têm de entender os limites da nossa existência. Eu não posso fazer tudo o que eu quero. Primeiro porque tem leis que me proíbem, primeiro porque tem bom senso que me faz também evitar, mas essa mensagem ela diz que você pode fazer tudo o que você quiser. E o final, quando a pessoa se depara com a realidade de que ela não consegue fazer tudo o que ela quer, que nem todo mundo vai ter capacidade, habilidade, dom para empreender, por exemplo, o final é uma culpa que não mais projetada no divino, mas inteiramente projetada em si mesmo. E aí é o risco de uma sociedade completamente depressiva por conta dessa culpa. Interessante você falar sobre essa culpabilidade, né, nas pessoas e essa explosão de coaches que a gente vê pelo Brasil, inclusive muitos deles entrando na política. Sim. Nós temos aí o candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, que é um coach. E aí eu já te pergunto, agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre a teologia coaching, de que maneira ela ajuda, então, o candidato à Prefeitura de São Paulo a conseguir mais eleitores e também seguidores, hein, Ranieri? Primeiro, pelo potencial de mobilização que esse tipo de mensagem carrega. Então, ela é uma mensagem que nasce no contexto virtual, online. Ela não é analógica como era a teologia da prosperidade. Ela se comunica numa velocidade muito mais rápida e com um alcance muito maior do que a teologia da prosperidade. E essa mobilização faz com que as pessoas passem a não apenas serem seguidores, consumidores de determinado conteúdo, mas passem a também ser defensores do sujeito que comunica a mensagem. Uhum. Então, a gente trabalha com comunicação, eu sou teólogo,
e sempre com um olhar crítico para algumas demandas da igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, nós sempre vimos muita crítica, por exemplo, às igrejas neopentecostais. Mas você não vê na mesma medida das críticas uma defesa desses pastores e dessas igrejas. Há pessoas que defendem, mas não com tanto fervor. Completamente diferente da teologia coach, por exemplo, do Pablo Marçal. As pessoas que consomem o conteúdo, eles são defensores dele. São pessoas que não apenas acreditam na realidade, na verdade do discurso que ele está proferindo, mas que acreditam também que qualquer outra pessoa que se opõe a esse discurso, na verdade, é alguém que está querendo impedir a sua prosperidade. Uau! Uhum. Então, é muito comum nas palestras dele, eu já fui cobrir uma palestra dele junto com o Matheus Piccionelli, que trabalha aqui na casa, é muito comum você ouvir ele dizendo que as pessoas tinham que parar de dar atenção, de dar ouvidos, de se relacionar com quem criticasse o sonho, a leitura de vida que eles estavam tendo, com quem criticasse o fato deles estarem pagando para fazer aquele curso, para assistir aquela palestra. Uhum. Então você proíbe as pessoas de ouvirem crítica, você, de certa forma, exige, meio que indiretamente, de que as pessoas passem a ouvir apenas o que você tem a dizer, e aí todo mundo que diz que aquilo que você está ouvindo é um absurdo, não é concreto, não dá para ser conferido, confirmado na realidade do Brasil, é uma pessoa que é contra a sua prosperidade. Então ela não é contra simplesmente ao discurso do coach, ela é contra o seu sucesso. Então você deve deixar de se relacionar com essa pessoa, deve parar de ouvir essa pessoa e continue ouvindo só o coach que você tem a dizer. Então o poder de mobilização é muito grande. E daí nós vemos o crescimento, por exemplo, da candidatura do Pablo Marçal aqui em São Paulo. Uhum. Né? De alguém que não seria candidato, há poucos dias de campanha está no bolo ali do primeiro lugar, né? Empatado tecnicamente com todo mundo. Então assim, a capacidade de mobilização é muito grande. E ele faz um uso das redes sociais desde bastante tempo. A minha pesquisa, inclusive, eu analiso o discurso do Pablo Marçal e de um outro coach, que é o Thiago Brunet. Então, eles usam rede social dessa forma viralizante há muito tempo. Então, esse potencial de mobilização, ele acontece justamente pela estratégia que eles usam de avançar em várias correntes de pensamento, em vários lugares, em várias igrejas, em várias lideranças religiosas. O próprio Pablo Marçal, que começa a sua trajetória dentro de uma igreja evangélica, a Igreja da Videira, em Goiânia, não é nessa igreja que ele foi condenado à prisão pelo assalto da quadrilha, lá, a questão dos bancos, né? Mas é ali que ele começa a fazer esse treinamento de coach, é ali que ele começa essa carreira de coach dele. Muito embora hoje ele diz que é um ex-coach, muito embora a Associação Brasileira de Coaches sempre disse para nós, né, quando nós procurávamos por ele para tirar alguma dúvida sobre o Pablo Marçal, sempre disseram que ele nunca foi um coach, que ele não é um coach. Então ele é um ex-coach, mas renegado pelos coaches, sempre foi. Mas esse discurso ele mobiliza, ele engaja. Você vê que ele perdeu a rede social dele, tem um alcance... Abriu outra, já tem um alcance maior, enfim. Esse discurso, essa teologia coaching que ele tem utilizado, né? Esse discurso coaching, essa teologia coaching que ele tem utilizado aqui na campanha dele, a Prefeitura de São Paulo, ela também se enquadra nesse ataque de ódio, nessa agressividade, nesse contra-ataque tão agressivo que a gente tem presenciado? Faz parte dessa estratégia também? Eu acredito que, assim, primeiro a gente precisa separar que tem o aspecto da teologia coaching, que é a mensagem que ele carrega nas palestras, nos cursos, nos livros, e traz um pouco disso para a campanha eleitoral, mas tem também uma estratégia muito conhecida, que é de você demonizar o seu oponente, e você demoniza como? Com violência. Então, o Pablo Marçal, ele repete estratégias, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós vimos o debate na Gazeta, em que ele ofendeu ali o colunista do UOL, Josias, né?
Essa estratégia é muito antiga do Bolsonaro. Ele faz isso há muito tempo. E o Pablo repete isso daí. Então, ele traz alguns aspectos que deram certo nessa extrema-direita, mistura com o contexto religioso, que também deu certo na extrema-direita, e aplica a sua mensagem, a sua ideologia de que todo mundo nasceu para vencer. Então, é por isso que ele vai fazer a cidade ser a mais próspera do mundo. Mas de que jeito? Porque plano de governo mesmo a gente não viu. Pois é. Né? Você acha que essa candidatura dele também não pode impactar um pouco a percepção de líderes políticos que a gente tem no Brasil? Porque a partir do momento que você joga a culpa completamente, 100% nos eleitores, você também exime a sua responsabilidade enquanto um líder político. Sim. Aí fica fácil. Sim. E eu acho, Roberta, que a gente está diante de um novo modelo de política a partir dessa realidade dos influencers das mídias digitais. Né? Eu temo muito, eu brinco com alguns amigos, que nós já temos a bancada evangélica, né? Que eu tenho uma profunda repulsa aos políticos envolvidos com essa bancada, porque as causas que eles defendem não é a causa do evangelho. Mas eu temo muito que daqui a pouco a gente tenha, por exemplo, a bancada dos coaches. Porque se você olhar as pessoas que apoiam o Pablo e que usam as redes sociais para divulgar a candidatura dele, mesmo não sendo de São Paulo, porque, afinal de contas, o grande objetivo dele não é São Paulo, a gente sabe disso. Sim. Né? Eu não duvido nada de que, a depender do resultado dessa eleição municipal, a próxima, nós tenhamos vários desses também coaches, também dentro desse contexto da teologia coach, disputando vaga na Câmara, no Senado, quem sabe até para governo de algum estado. Então, assim, eles estão meio que inaugurando um velho novo modelo de política, só que com essa questão que você disse, né? Agora vamos projetar a culpa no eleitor. Então, o eleitor é tudo idiota mesmo, não é assim que ele tratou e como ele tem tratado os eleitores? Sim. Então, vou me fazer idiota porque os eleitores são idiotas, os eleitores gostam de barraco, eu sei fazer barraco. Então, você se exime da responsabilidade e no final das contas, mas o pessoal não prosperou. Mas não prosperou porque não trabalhou 15 horas. 15, 16, 20 horas por dia. Então, e aí faz um recorte muito pequeno de algumas pessoas que conseguiram alcançar esse tal de sucesso e tentam se eximir da culpa. Porque a palestra desses caras é exatamente isso. Você vai ver pessoas que criticam o curso, a palestra, o livro, ele vai colocar a culpa todinha na pessoa. Ele não tem responsabilidade nenhuma. As pessoas subiram no Pico do Marins porque quiseram. Não foi ele que influenciou as pessoas a subirem. O rapaz que morreu com 26 anos, 25 anos, ao tentar correr uma maratona, de repente, ao final do expediente, morreu porque quis. Ele não foi obrigado a correr uma maratona. Então você percebe que a lógica discursiva é sempre de culpabilizar o outro por um fracasso ou por um revés que você é o culpado e não o outro. Mas a culpa é projetada no outro. E você se exime dela. Então essa é a estratégia. E eu tava vindo para cá, o Uber, eu entrevistando o Uber ali, ele disse, olha, pra gente não importa se ele matou, se ele roubou as velhinhas. Não, a nossa questão é, ele é contra quem? Ele é contra quem? Complicado, Ranieri. Mas faz muito sentido, né, a gente falar sobre a teologia coaching, porque a gente vê no discurso dele, né, claramente ele repete, sem o mínimo constrangimento, que ele não precisa falar sobre propostas. Pois é. Afinal de contas, as propostas não são importantes. Só depende de você, eleitor. É você que precisa trabalhar. Faz muito sentido o que ele leva para frente, né, da experiência coaching que ele tem, né? Ele se exime da responsabilidade de apresentar um plano de governo, ele se exime da responsabilidade de responder perguntas. E não é que ele não responde pergunta da Tabata, ele não responde pergunta de ninguém. O debate da Gazeta teve perguntas das redes sociais, né? Nem essas ele respondeu. Então, assim, ele mistura os discursos, ele se promove o tempo todo, ele faz aquele discurso do... Sabe aquele aluno? Todo mundo teve um colega de sala na quinta série que era insuportável e que queria chamar atenção. Ele é esse cara. O problema é que tem pessoas... eu acho que agora, mais recente, as outras candidaturas entenderam como reagir ao Pablo Marçal.
né? Mas dos primeiros debates, o pessoal estava agindo como o adolescente que não aguentava receber aquele tipo de... Ficava sem paciência com aquele menino insuportável e reagia, ia para cima, tal. Datena fez isso agora, né? Mas quando, na verdade, a estratégia para você desestabilizar o Pablo, que é o cara que se diz ter a maior inteligência emocional do mundo, é você mostrar escancaradamente a ignorância dele, a falta de conteúdo dele. Então, toda vez, o pessoal que acompanha aqui pode observar, toda vez que alguém faz uma pergunta que ele não sabe responder, ou que, por exemplo, o crime dele é exposto, ele fica perdido. Porque ele que é o detentor da maior inteligência emocional, não tem controle nenhum para responder perguntas e para ter exposta a sua incompetência, ignorância. Você falou em teologia da prosperidade, né? Então, que seria o estágio número 1, e agora já estamos aqui na teologia coaching. De que maneira, Ranieri, a gente tem clareza, ou a gente consegue identificar esse tipo de manipulação em que nós estamos sujeitos? Porque quando você tem uma necessidade, é muito mais complicado, é muito mais difícil você enxergar e saber em quem e onde e por que acreditar. Se você pudesse dar algumas dicas para que a gente consiga perceber de uma maneira mais rápida e mais clara, né, essas teorias de coaches que, na verdade, só trazem o peso para as pessoas, né? Elas aliviam toda e qualquer proposta de Estado. De maneira bem objetiva, dentro do contexto cristão, toda promessa de prosperidade financeira, toda promessa de felicidade nesta vida, ela flerta com um charlatanismo, ela flerta com uma heresia. Ela flerta com uma mensagem distorcida. Na melhor das hipóteses, é uma mensagem que teve uma aplicação de interpretação equivocada. Na pior das hipóteses, é crueldade mesmo, é manipulação. Então, no contexto, o texto bíblico, especialmente nos evangelhos, as falas de Jesus são sempre apontando para uma prosperidade futura do céu que desce na terra. E, inclusive, o próprio Cristo diz que não tem ele nenhum lugar para reclinar a cabeça, ele diz que nesse mundo vai ter perrengue mesmo. Então, toda mensagem que ignora o sofrimento do Cristo, que diminui o sofrimento do Cristo com a promessa de uma prosperidade para agora, ela está distorcendo a mensagem, ela está distorcendo o texto bíblico, ela tá descredibilizando o sacrifício do Cristo na cruz. Então, é muito importante as pessoas entenderem que não é... A gente precisa fazer essa ressalva, né? Não é toda a igreja neopentecostal, pentecostal, não é toda igreja evangélica que tem pessoas envolvidas com esse tipo de artimanha. A grande maioria é de gente séria, é de gente comprometida com a vida humana, em primeiro lugar, né? E comprometida com a mensagem do evangelho. Mas para você identificar se o lugar que você está é um lugar que está comprometido com a mensagem do evangelho ou é um lugar que está comprometido com o ganho pessoal do líder ou de pessoas envolvidas à liderança ou dessa ideia de te convencer que você vai prosperar, é você identificar se a mensagem é uma mensagem que se contrapõe, que é oposta à mensagem da cruz. Para nós entendermos isso de maneira bem explícita, na Bíblia, dinheiro acumulado é pecado. Então, para que fique bem claro, riqueza acumulada, acúmulo de riqueza, não é sinal necessariamente da bênção de Deus. Porque se tem gente acumulando riqueza, tem gente sem riqueza. Tem gente com pobreza. Então, a orientação bíblica é de uma comunidade, de uma igreja, de uma sociedade, de uma polis, uma cidade, em que a riqueza seja partilhada. Essa é a mensagem bíblica. Então nós partilhamos a riqueza, nós partilhamos as tristezas, nós partilhamos as felicidades, tudo é dividido, tudo é partilhado, tudo é oferecido ao bem comum. Então não é necessariamente... O problema não está necessariamente em ser rico.
O problema está em você não ter consciência de que acumulando riqueza sem dividir, você está pecando. E pior, incentivando o acúmulo de riqueza, ignorando a necessidade da divisão da riqueza, da multiplicação da riqueza. E a multiplicação, Roberta, não é eu multiplico para mim. Uhum. É eu multiplico e divido com quem está precisando perto de mim. É o coletivo. É o coletivo. Então, quando a mensagem que é pregada por esses ou por qualquer outro se contradizerem com a bênção da partilha e anunciarem a iniquidade do acúmulo, pode correr. Esse lugar não é seguro. É isso. Não é seguro, não é fácil. E corra, né? De quem te passa uma promessa sim. de que só depende de você. Sim. Porque a gente sabe que existe todo um sistema Sim. Todo que milagre foi desenhado para excluir as pessoas. Todo milagre pré-anunciado, ele é charlatanismo. Perfeito. É uma mentira. Todo milagre, seja milagre financeiro, seja uma cura física, pré-anunciado. Vem aqui que você vai prosperar, vem aqui que você vai ser curado. Isso é mentira. Agora, existem milagres, na minha perspectiva de fé, na maneira como eu acredito e como eu interpreto as escrituras, existem milagres, eu oro por milagres. Mas se eu comunico isso antecipadamente, eu estou me colocando na posição de quem tem o poder para o milagre. Porque se eu tô convidando você, Roberto, para você ir no culto da minha igreja, dizendo, olha, venha que você vai ser curada. Eu estou dizendo que o poder está em mim. Agora, se você for lá, ou se nessa conversa nossa aqui, a cura acontecer, a prosperidade chegar, isso não tem nada a ver comigo. Tem a ver com a mão de Deus que é colocada sobre todas as pessoas. Tá certo. Obrigada pelas dicas, Ranieri. Parabéns pelo seu livro. Esse é meu. Teologia Coaching, ganhei de presente. A ilusória ideologia de que nascemos para vencer. Obrigada. Eu que agradeço. Tenho certeza que vou fazer uma ótima leitura. Que Deus nos ajude a nos livrarmos desses mensageiros de uma falsa mensagem, com uma falsa promessa e com um resultado nocivo e que adoece as pessoas. Não seriam eles os falsos profetas, então? Estão na linha de frente dessa galera. Pois é. Obrigada, Ranieri. Obrigado. O Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, vem aí ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha e André Campedelli. E às 6 horas da noite tem ICL Notícias, segunda edição. Eu fico por aqui e a gente se encontra no ICL. Tchau, tchau. Tem gente que adora apontar o dedo e falar aquilo ali é pobre de direita, tá votando em quem explora ele, etc. Agora, esse cara nunca botou o pé na realidade que vive a galera mais pobre e não tenta entender o que tá por trás desse fenômeno. E aí acaba apontando o dedo e falando, tá vendo, esse pessoal é burro. Será que é burro mesmo? Ou será que existe uma coisa muito mais complexa, estrutural por trás? Será que não existe por trás uma covardia enorme, um uso de recursos quase infinitos para poder criar essa situação? Quem vai nos explicar isso é um dos maiores sociólogos do nosso tempo, Gessé Souza, que está lançando agora o seu livro O Pobre de Direita. Ele vai nos dar uma aula no dia 29 de setembro, às 8 horas da noite, é um domingo, e você não pode perder essa aula e lançamento desse livro. Não perde essa chance, não.